Olá, aqui é o aluno Jean-Pierre da Silva Sombra. Esses são os integrantes da nossa equipe e a gente vai falar um pouco sobre a análise da implantação da World Diet na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus. A inspiração da rua de Eduardo Ribeiro foi um ex-governador que nasceu no Maranhão e ele tinha como, vamos dizer assim, um título de O Pensador, porque ele era militante, né? E ele falava bastante sobre diversos aspectos da sociedade. É importante salientar que ele foi o primeiro negro a governar no Amazonas e a imagem dele está muito atrelada a, a Teatro Amazonas, Reservatório do Mocó, a Ponte Benjamin Constant e o Palácio da Justiça. Agora falando mais um pouco do histórico da avenida em si, ela foi idealizada em junho de 1893 e a proporção dela é de 1.000 metros por 30. Essa foi a idealização das suas dimensões. Na parte de conclusão, houve muitos problemas por causa dos igarapés que não foram. Deram problemas de aterramento. E sobre a data de finalização da avenida, tem muita divergência nos locais pesquisados. Uns dizem que foi terminada em 1899, outros em 1902. E nessa rua, antes ela era uma das mais importantes de Manaus. Por exemplo, houve desfiles da Semana da Pátria, houveram carnavais que ocorreram lá nessa rua, festivais folclóricos, e até o ano de 1970 existia o cinema Avenida e o cinema Odeon. Como eu tinha comentado, né, a Avenida Eduardo Ribeiro é um dos mais importantes ruas logradouras do município de Manaus e a capital do estado do Amazonas, onde está localizado o centro histórico. Como eu já havia mostrado na data, né, é um logradouro centenário, considerado um dos principais centros financeiros da capital amazonense, um dos principais locais onde ficam as lojas e atualmente até um comércio no dia de domingo. E ela foi idealizada, pois nesse período havia o boom da borracha aqui no Amazonas, o famoso ciclo da borracha, e isso moveu recursos para extração dessa borracha. Agora eu vou passar aqui para o meu colega para ele falar um pouco mais sobre. Bom dia, eu sou o André e eu vou falar um pouco ainda sobre o período financeiro, né? Bom, o período em que o Amazonas se encontrava era um período de boom da exportação da borracha. Nessa época foi idealizada a capital amazonense como uma possível, já que as exportações saíam por aqui e as pessoas tinham que ficar aqui ancoradas perto do porto. Então eles precisavam de um jeito de atrair capital estrangeiro, já que eles estavam tão próximos. Então a ideia foi construir construções com arquitetura parecida e também foi aberta essa avenida no centro que terminava no porto. Essa foto ilustrada aí é o Palácio da Justiça e ele foi inaugurado ali no período de 1910 e essas intervenções
contribuíram para a infraestrutura na capital amazonense. Em 2016, Eduardo Ribeiro passou por revitalizações e ela continua sendo importante até os dias de hoje, no sentido do comércio e também para mobilidade no centro da cidade de Manaus. Bom, antes de haver a Eduardo Ribeiro, ali existia na verdade um igarapé, e esses igarapés também eram usados como esgoto. Então, por também uma questão de infraestrutura, esses igarapés eles foram aterrados. Esses igarapés tinham o nome de Espírito Santo, que era um braço do Rio Negro, e por conta da modernização que o Eduardo Ribeiro Maranhense, governador do Amazonas, tinha um interesse em fazer, ele pediu para que fosse aterrado esses igarapés, e onde hoje é a Eduardo Ribeiro. O modelo de urbanização ele é inspirado no Barão de Haussmann, que é responsável pelo modelo do Projeto de Paris. E o Departamento de Higiene e Saúde apontava o aterro como uma medida urgente a ser adotada. Então, ali próximo, nas proximidades, também tem o Teatro Amazonas e esse que está na imagem, que é o Palácio. Bom, nós temos por objetivo nesse trabalho fazer uma análise multicritério e avaliar o impacto da implementação de uma Road Diet na Avenida Eduardo Ribeiro e dizer se essa Road Diet pode ser útil para o comércio e também para a variedade de estabelecimentos que se encontram ali na Eduardo Ribeiro, que também é uma via de passagem no centro. Muito importante. O MCA é uma ferramenta que nos permite uma análise, um julgamento sobre um problema, e o método AHP dentro do MCA ele é ótimo para decisões difíceis e comparar e quantificar, já que ele é baseado na matemática e na psicologia, e ele depende bastante da percepção humana, ele depende bastante da percepção de quem está avaliando. Então nós precisamos, além da nossa opinião, também coletar informações dos locais onde nós vamos analisar. Então é isso. O MCA envolve uma matriz que caracteriza a importância dos pesos na análise do problema citado. Bom, uma Road Diet Bom, eu gravei isso aqui, esse vídeo 3 vezes, então perdão, mas eu percebi agora de noite que na verdade o áudio não tinha sido gravado, então eu tive que gravar de novo, então perdão, mas enfim, obrigado aí pela chance, professor. Bom, uma Road Diet, eu tenho duas imagens ali para mostrar ou exemplificar uma Road Diet. Então, na direita, na imagem de baixo, na segunda imagem, figure 2 ali, nós podemos ver na esquerda e na direita tem estacionamento de carro e também uma ciclovia, uma ciclofaixa. E no meio seria uma faixa de conversão, que tem o objetivo de evitar acidentes. Como a gente pode ver na primeira imagem, na situação anterior, a faixa de ida e a faixa de vinda, quando você vai cruzar, tem a chance de acontecer um acidente muito maior do que teria na imagem 2. Então, essa é uma medida viável tanto para a segurança quanto para o tráfego em si. Então,
A Road Diet tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida da área urbana, ilhas de refúgio para pedestres, eles vão ter um espaço maior ali entre eles e a rua, porque vai melhorar a qualidade de vida dos pedestres, eles vão se envolver em acidentes com menos frequência ainda, e a redução, né, da velocidade dos veículos, aumenta a capacidade de travessia dos pedestres, incentiva a utilização de modos alternativos de transporte e estimula se existir um comércio próximo, já que os pedestres têm mais espaço para andar, têm mais espaço para se locomover e, consequentemente, mais segurança. Ele estimula o comércio local, onde as pessoas podem acessar a pé mesmo ou por esses meios diferentes, como uma bicicleta ou um patins, e assim conseguirem se locomover melhor. Enquanto os carros, nesse caso, seria uma via que é muito grande, mas que passa muito pouco carro. Então, o melhor jeito de usar ela seria limitando a passagem dos carros e aumentando para os pedestres. Bom, é isso que significa ter uma road diet. Nós esperamos ao final desse trabalho contribuir, né, para o desenvolvimento de análise de políticas públicas mais eficazes e a melhoria da mobilidade urbana, tanto quanto a segurança e o estímulo do comércio local. É o nosso objetivo com esse trabalho. Bom, começando a análise do dado, nós temos a matriz de julgamento, que nada mais é do que os critérios que nós utilizamos, a capacidade da via, a quantidade de carros que passam lá, o volume de pedestres, então as pessoas que frequentam esse lugar, e os custos da implementação de uma road diet. Aliás, ela precisa ser analisada pelo que é e também pelo que pode vir a ser no futuro com uma road diet. Então ali nós temos esse peso ele relacionado com todos os outros, num grau de importância arbitrado por nós e também pelas opiniões que nós coletamos nas ruas enquanto estivemos pela avenida. Bom, depois que a gente consegue dar peso e um valor a esses critérios, nós correlacionamos eles e então isso nos dá uma média de peso. Uma média de peso que indica de verdade qual é o peso daquele critério. Então, naquela primeira tabela, ela é só um valor que nós arbitramos, mas nessa eles estão correlacionados e vão ser utilizados para serem analisados. Aqui na tabela 3, a situação atual seria a Avenida Eduardo Ribeiro sem nenhuma mexida e a road diet seria já com a implementação. Enquanto isso afetaria a capacidade da via e o volume de pedestres e também o custo. Bom, nós podemos observar aqui que o peso que terminou sendo o maior foi a capacidade da via, considerado o mais importante para a Avenida Eduardo Ribeiro. A capacidade de veículos que passam ali, ela é muito bem localizada no centro. Isso faz com que exista um movimento grande de carros ali e os comércios se aproveitam disso para atrair mais consumidores. Então, uma solicitação dos comerciantes seria que, na verdade, tivessem estacionamentos mais próximos das lojas para esses carros que passam terem como levar as mercadorias. Enquanto o volume de pedestres também tem um grau de importância mais elevado, porém não tanto quanto a capacidade da via. Bom, aqui nós temos a tabela de comparação e a situação atual tem ali o valor de 10, indica que atualmente a Avenida Eduardo Ribeiro está melhor sem uma road diet. Uma road diet, em questão de custo, teria um custo baixo e
que um volume de pedestres não ia aumentar tanto assim ali no centro com uma road diet, graças à infraestrutura do centro no geral e não só da Avenida Eduardo Ribeiro. Para futuramente ser implementada uma road diet, nós percebemos ali que as vias de acesso também são importantes para o centro. Então, a infraestrutura do centro no geral teria que ser modificada para que ali tivesse mais pedestres caminhando ou utilizando meios de transporte alternativo dos que eles já usam agora, que seriam os veículos automotores, carros, ônibus, caminhões que passam por aquela rodovia. E a capacidade da via, então, nesse sentido, foi o maior peso, mas graças também à análise na tabela anterior que nós podemos ver, mas nós podemos ver que o volume de pedestres também foi o que contribuiu. A diferença não foi tão gritante assim a ponto de precisar de mais espaço para pedestres, para eles se locomoverem, já sentem numa segurança boa, existem espaços ali para ficar, e isso tudo vai ser mostrado nos vídeos mais adiante pelo nosso colega Miquelis. A via apresenta trânsito moderado. A maioria das pessoas que eu falei reclamaram justamente da falta de estacionamento, então não faria sentido reduzir o estacionamento. Ela acaba no Teatro Amazonas, mais ou menos. Passa pelo Teatro Amazonas até chegar. E a questão do trânsito e do fluxo, não há muitos acidentes. E a via apresenta leve congestionamento no fim da tarde, já quando não há mais comércio e é por curto período, das 5 às 6 mais ou menos, fim de tarde. O único problema que falam sobre asfaltar de novo a via, mas o asfalto vai trazer mais calor, ainda mais para quem trabalha nas calçadas, captando clientes, então não faz o menor sentido propor uma road diet aqui segundo a minha opinião, né? Eu estou realizando o trabalho e da minha equipe. Não faz sentido. Qualquer obra pública aqui provavelmente seria, pelo menos no futuro próximo, desvio de recursos ou algo assim, algum motivo desse tipo. Essa rua já foi asfaltada, mas ela removeram, gastaram cerca de 5 milhões para colocar esse calçamento e pretendem retomar. A vista é muito boa, o clima aqui é ótimo, apesar da gente estar aqui no norte, que é super quente. O clima é muito bom por causa das árvores, poderia ter mais, né? Eu também falei sobre isso com as pessoas. É uma via altamente comercial. Essa parte aqui de cima não tanto, é mais histórica, mais de prédios, entendeu? Eu estou no local aqui desde faz 1h20 que eu estou aqui pela rua, pelo Eduardo Ribeiro. É uma ótima via comercial, o trânsito é moderado, não tem... Esse horário é baixíssimo, entendeu? Já no final da tarde, quando ocorre algum movimento maior do pessoal voltando para o trabalho. Os estacionamentos, eles são muito úteis, apesar de muitos deles serem usados por lojistas, né, e não clientes, mas mesmo assim são ótimos, entendeu? Tem árvores que também são ótimas para quem trabalha, para quem está aqui se movimentando. A sensação térmica é agradabilíssima. E eu parei para tomar um açaí aqui, inclusive. Então, como conclusão do trabalho, eu acho que seria não inviável, mas não seria recomendável a implantação de uma road diet aqui. Quanto à faixa de ciclistas, eu acredito que não seria tão interessante, entendeu? Ter só esse circuito aqui. A não ser que tivesse algum evento, alguma competição, alguma coisa do tipo, mas como não há em vista algo assim, então é melhor resguardar essa questão. Sobre faixa exclusiva de ônibus, aqui passa pouquíssimos ônibus. Eu não vi passar nenhum ônibus desde que eu tô aqui.
aqui pelo menos nessa parte aqui para cima não. Veículos são poucos, ó. É uma parte muito bonita do centro da nossa cidade, muito bonita, e que funciona muito bem devido ao seu processo histórico, a criação, que leva o nome do nosso de quem foi o governador na época que idealizou. Ela tem também um esgotamento sanitário que foi idealizado pelos ingleses. Então tudo isso falta, claro, a análise, né? O nosso critério foi o critério multicriterial, a análise MCA multicriterial, que foi a que eu acreditei ser mais viável. Não faria muito sentido a questão do custo-benefício. Eu acho que aqui não está em jogo a questão do custo-benefício. Está em jogo a questão do que é melhor para cada um. Para as pessoas que trabalham aqui, elas não veem sentido. Para os comerciantes, eles não veem sentido. A prefeitura, ela também não vê sentido, que ela arrecada muito com o estacionamento aqui. Apesar de ser um valor baixo da Zona Azul, no longo prazo se torna um valor relevante, se torna um valor alto, e é um valor que também é algo que gera empregos, entendeu? Existem pessoas que trabalham, os azulzinhos, né, os fiscais, que trabalham com isso, então gera emprego, gera inclusão. A questão do comércio por si é a maior prioridade, entendeu? Apesar de alguns feirantes de domingo, parece que tem uma feira aqui, parece que é aos domingos, não sei se estou completamente certo. Esse pessoal, apesar de ser a favor do asfalto, eles só ficam aqui um dia na semana, então eles não podem opinar muito em relação a quem trabalha. A maior parte do espaço dessa área é usado para comércio, salvo tem poucas, tipo aquela esquina ali tá fechada, são poucas coisas assim, tá? Não tem muito camelô na parte superior, os camelôs geralmente ficam na parte de baixo da avenida, mais próximo do mercado, perto do relógio. A rua é tão usada para comércio que até a parte de baixo do relógio tem um comércio funcionando, uma assistência, alguma coisa assim, alguém que trabalha com consertos. Então eis aqui a nossa via, aquilo ali, eu não sei exatamente o nome daquele prédio, mas é um prédio muito bonito, de frente para o Teatro Amazonas. O fluxo de pessoas é ótimo, entendeu? Tem muita gente circulando. Aqui em cima não, mas lá embaixo, que é a parte comercial, é uma parte que tem muito fluxo, uma quantidade boa de carros, tem vagas para estacionamentos, apesar das pessoas falarem que dos comerciantes, dos captadores de clientes falarem que não é suficiente, precisaria de mais. A prefeitura arrecada muito nas vias auxiliares também. Há fotos que vão constar no trabalho. E nessa rua principalmente, como eu disse, a prefeitura não teria interesse em mexer aqui, a não ser que fosse algo, talvez algum interesse escuso, entendeu? Talvez fosse algum interesse escuso bem particular, mas no momento eu não vejo necessidade disso, entendeu? Essa inclusive é a nossa da equipe, a minha avaliação quanto à viabilidade do projeto. E talvez sobre essa avenida, sobre essa via, há algumas medidas de manutenção ou medidas auxiliares aqui que poderiam ser feitas para estar melhorando qualquer problema que venha recair ou passar por essa via. Eu acho que há vias auxiliares, talvez haja mais necessidade de mudança. Aqui requer uma manutenção, requer um pouco mais de arborização. Não tem o que fazer quanto à questão dos estacionamentos. O que se pode fazer quanto aos estacionamentos é só uma maior fiscalização para que os donos de lojas não usem o estacionamento que é para cliente, é prioritariamente para cliente, para melhorar o tráfego nessa rua, o fluxo, né, de riqueza, de pessoas. Então eu acho que isso seria aceitável, seria algo que a prefeitura deveria fiscalizar e manter essa via e melhor arborizar. Aqui é complicada a questão da arborização também por causa do não tem um podamento adequado, falta a manutenção. A palavra-chave parece aqui seria manutenção. Há algumas árvores, muitas não estão podadas, vão ter algum tipo de problema.
E é isso, acho que a sensação térmica é ótima. Não é quente, não é ruim, de fato ruim. Os demais dados vão ser colocados no trabalho, o vídeo já está ficando um pouco longo. E dá para ver o fluxo de pessoas, tem estudantes aqui do Colégio Militar, das proximidades. Não tem assim, pelo menos essa... A maior parte dos veículos são de médio e pequeno porte. Um ônibus, o primeiro ônibus que eu vejo na via é um ônibus executivo. Tô descendo aqui a via, Eduardo Ribeiro. Fluxo de pessoas moderado, mas significativo. Veículos, faixas, bastante fiscalização policial. Eu vi bastante fiscalização no início da via. Tem os azulzinhos que cuidam da parte do estacionamento, né? Eles poderiam cuidar da parte estabelecer um horário limite de estacionamento. Isso resolveria a questão dos lojistas que usam o estacionamento, que deveria ser prioritariamente para o cliente, né? Se isso se tornar um problema, que no caso algumas pessoas já alertam, essa fiscalização poderia ser estabelecida em alguns dias de maior movimento de pessoas, para satisfazer todo mundo, né? Poderia ter algum horário limite e alguns dias poderia ter uma fiscalização maior. Não necessariamente teria que ser algo fixo. Esse é o volume, é o maior volume de trânsito que eu vi até agora na via. Em 1 hora que eu tô aqui, 1h20. Mas é espaçado, muda, entendeu? É intenso no curto intervalo. E logo em seguida é esse deserto aqui. Não tem nada. Tô meio com medo de alguém roubar meu celular, mas tudo bem. Bom, o movimento é esse, não é nada... Não existe uma urgência nesse tipo de projeto. Fiscalização tem horrores, só falta orientação. Se quiser resolver qualquer tipo de problema, entendeu? Como esse que algumas pessoas citaram sobre o estacionamento e o seu uso, eu não vejo como um problema. Não influencia tanto assim. É uma via auxiliar, tem bastante trânsito também, estacionamento, ou seja, a prefeitura está arrecadando. Tem muitas lojas, inclusive essa via auxiliar. Qual é o nome dessa rua, moça, mesmo? Aqui eu tô na Saldanha. A Saldanha é uma rua que tem muito comércio, principalmente de roupas, acessórios femininos. Inclusive, se duvidar, tem até mais do que... É equiparável, no mínimo, a Eduardo Ribeiro. É uma rua mais estreita também. Mesmo assim, tem vagas de estacionamento na lateral, reduz um pouco o fluxo. Mas isso aqui é durante o horário comercial. Quando o trânsito é intenso e a gente tem os engarrafamentos, já é no final da tarde, esse pessoal está indo embora, os comércios estão fechando. Então não há uma grande necessidade. Necessidade talvez haja, claro, mas não há urgência. E não há a meu ver, um problema altamente... Talvez, não, a palavra certa não seja relevante, mas emergencial no caso. O trabalho aqui seria mais de manutenção e fiscalização. Seriam as palavras-chave. Bom, as considerações finais, conclusões, é que nesse trabalho nós podemos perceber que a Avenida Eduardo Ribeiro, considerando o comércio local e a necessidade das pessoas que frequentam a região, que não seria vantajosa para a avenida uma road diet, levando em consideração principalmente o transporte público e as vias principais das rotas do centro, e qualquer interferência que houver nessa avenida pode afetar o fluxo de transporte e pode gerar inconvenientes para as pessoas que frequentam esse local. Então, por opinião dos populares, também uma percepção geral assim
é que seria necessário uma infraestrutura melhor no centro do transporte público para atender essas pessoas e deixarem elas em locais próximos para que pudesse haver esse ganho para o comércio. O ganho para o comércio, ali nós percebemos que na análise MCA ainda faltam alguns critérios a serem abordados. Então essa foi uma análise bem inicial, mas com ela assim, nós já temos uma ideia de para onde se encaminha pela questão de que nós também pegamos opiniões dos comerciantes, das pessoas que trabalham no local. Então parece que esses dados que nós coletamos, da forma que nós coletamos, refletem essa opinião que as pessoas percebem, né, a percepção das pessoas em relação à Avenida Eduardo Ribeiro. É que o fluxo dela é um ponto forte. E atrapalhar esse fluxo, nesse momento em que a cidade de Manaus se encontra, talvez futuramente não, mas nesse momento que a cidade de Manaus se encontra, seria um momento ruim para interromper esse fluxo. E as pessoas que já frequentam esse local não se sentem... Não é um problema, não aumentaria o comércio. Na verdade, nós percebemos que com os carros passando na região, as pessoas percebem e acaba sendo um atrativo, na verdade. Bom, então, com o intuito de não gerar nenhum inconveniente para esses usuários, é que nós consideramos que a intervenção não seria vantajosa.